tinha, né, um acabamento assim mais, né, mais artístico e tal. Mas a gente sabe que a estrutura dela era mais ou menos algo assim. Mais ou menos uns 28 metros de largura aqui, né? Então você imagina uma coisa dessa, com 150 metros de comprimento. Nossa. Ele tinha mais ou menos... Tinha mais ou menos uns 23 metros de altura. 150 metros, acho que dá 2 vezes esse comprimento do colégio. Se não me engano, é 75 metros, né? Aí você imagina... Ou será que eu tô confundindo? Eu acho que dá mais, hein? Dá mais, né? Dá mais, dá mais. A gente completamente ali 50 metros de terra, Deve dar deu daqui até aqui, né? até lá Eu acho que pro dá lado mais, da 150 metros. É, Acho que dá mais. dá 2 vezes e meio, talvez. Essa é dali da ponta até lá na casa da Sofia. É Lá mesmo. no final da casa da Sofia. Deve ser mesmo. Então, uma estrutura dessa daí, porque a primeira pergunta que se faz, né, porque com relação assim, né, o que caberia aí dentro, né? Porque a Sagrada Escritura diz que ele colocou lá um casal de cada espécie e tal, né? O que caberia aí, né? Daria para levar isso tudo de animal, né? Então aqui, por essa estrutura aí, a gente sabe que daria para levar, por exemplo, né, 120 mil animais do tamanho de uma ovelha. É muita coisa, hein? Nossa. 120 mil animais aí do tamanho de uma ovelha caberia aqui dentro da arca, tranquilo, né? A arca tinha 3 andares, cada andar mais ou menos com 3 metros de altura, 3,5 e 4 metros de altura. Vamos botar 4 metros aí no máximo, né? Aí se pergunta o seguinte, né? Quais os animais que entram na arca, né? Então aqui a Sagrada Escritura vai dar para nós mais ou menos uma noção. Ela diz assim: faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você, de cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. Está lá escrito no Gênesis. Quantidade de animais. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão, e todas as criaturas que têm asa, todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Então vamos fazer aqui uma distinção dos animais que entraram na arca. Então, como eu disse que tinha mais ou menos de 3 metros a 4 metros cada andar, né? Aí você pensa logo a dificuldade para levar os animais maiores, né? Como é que leva uma girafa, né? Como é que leva um elefante aqui? Então, se a gente colocar esse tipo de dificuldade e não pensar direito, né, a gente vai se ver numa situação complicada. Mas, na realidade, quando se faz transporte de animal, de embarcação, eles não levam o animal adulto, eles levam os filhotes. Então, aqui, ao invés de levar uma girafa, né, a adulta leva um filhotinho de girafa, leva um filhotinho de elefante. Eles vão passar aqui dentro mais ou menos 1 ano e pouco. Eles vão ficar dentro da arca aí, né? Então, esses animais maiores, inclusive os animais mais ferozes, né, como o leão, o tigre, leva o filhotinho, entendeu? Você leva o filhotinho, que é até mais fácil de você cuidar dele, né, do que você levar o animal já grande, né? Eu acho que dá até mais de altura, porque se tinha 3 compartimentos e 23 metros de altura. É possível que dê até mais Já aqui. dá praticamente 7, mas ter o desconto dos compartimentos da espessura, dá quase 7. Mais ou menos isso aí. Mas você vê que é perfeitamente possível colocar esses animais aí, né? Mesmo os animais maiores, se levasse os filhotes, né? Então resolveria o problema facilmente, né? Levando os filhotes. E também, né, nós temos que pensar o seguinte, né? Quando ele fala aqui, né? Ele fala das criaturas que tinham fôlego de vida. Então, quando fala fôlego de vida, são os animais que respiram pulmão. Então, nós vamos excluir todos os peixes aí. Os peixes não precisam entrar na arca, né?
só vai entrar na arca só os animais que têm fôlego de vida. Nem peixe, não precisa se preocupar com baleia, com tubarão. Esses bichos vão ficar na água mesmo, né? E também não precisa se preocupar com os insetos, entendeu? Porque os insetos respiram por traqueia, eles não precisavam entrar na arca. Então eles não estão aqui nesse grupo de animais que tem fôlego de vida. Então nada de inseto e nada de peixe, né? Vida marinha que não precisava, né? Então a gente vai diminuindo aqui, né? E aqueles terrestres e aquáticos, como os crocodilos, jacaré, também pode... Então, aí ele vai levar, né? Deixa eu ver aqui, vou botar nesse cantinho aqui, né? E a serpente, professor, que sempre foi o problema desde o Então, início. isso tudo ele vai levar que são os que rastejam, né? Os animais que andam rente ao chão, Eu né? esqueci da cobra para trás. Isso aí tudo ele vai levar, né? Esse andar superior, muito provavelmente onde ficavam as aves. Então, uma diversidade muito grande de aves, né? As aves são menores e são mais fáceis também de fazer a manutenção delas. Então, provavelmente as aves todas nos andares de cima, né? Então ele vai levar lá animais selvagens, os animais domésticos, que quantidade menor aqui, daqui a pouco a gente vai ver isso. Vai levar as aves e os répteis. Observa que fala também, né, animal, ele vai, quando ele fala de animais que voam, né? Se falar só aves, a gente ficaria pensando em um morcego, né? Como é que entra nessa daí? Às vezes a Sagrada Escritura fala animais que voam. Então, o morcego não é uma ave, mas ele voa, né? Então o morcego foi para a arca também. Está botado o morcego lá na arca também. Então, ó, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca. Fôlego de vida em suas narinas, então não tem inseto nem peixe. Tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra. O homem, o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Então a gente já viu que era possível colocar, né, pela quantidade de 120 mil animais. Então vamos pensar agora então a quantidade de animais. Quantidade de animais. Então, aproximadamente hoje existem 1.250.000 espécies conhecidas. Como é que vai colocar isso aqui tudo dentro da arca, né? Então, fazer a conta aqui, desses 1.250.000, né? Nós temos aí 950.000 só de insetos. Nós já vimos que os insetos não vão entrar na arca, né? Então, quanto é que vai sobrar aqui para nós? Então, vai sobrar 300.000 espécies. A gente eliminou 950.000 que eram insetos, que a gente já viu que não entram na arca. Então nós vamos ter 300.000 espécies para colocar na arca. Dessas 300.000, 270.000 é vida aquática. Então também não entrou na arca. Então nós vamos ter aqui 30.000. Nós vimos que na arca caberia 120.000 do tamanho de uma ovelha. Então nós já vimos que vai sobrar um total de 30.000, né? Porque uma das coisas que as pessoas ficam rindo quando a gente fala em arca de Noé, falam, como é que botou todos os animais dentro da arca, né? Impossível. Já vi vídeos aí de pessoas falando disso aí, né? É impossível. Não, é perfeitamente possível. Então, vamos ver como era perfeitamente possível, né? Então nós vamos ter aqui anfíbios,
6.200 espécies. Répteis, 8.240 espécies. Mamíferos, 5.420 espécies. E aves, 9.960 espécies de aves. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar, aqui dá uma bicharada danada, né? A gente tem que pensar o seguinte: Noé levou todas essas espécies. Oi? Só uma espécie de cada. Então, aí pela Sagrada Escritura diz que ele tem que levar um casal de cada espécie, né? Então a gente pegar isso aqui, nós vamos multiplicar isso aqui e dar por 2, vai dar um número, né, astronômico. Mas na realidade, ele não precisava levar todas as espécies. Ele tinha que levar o tipo básico, porque todas as espécies que existem, elas se originam a partir de um tipo básico. Esse tipo básico, ele contém nele toda a carga genética para poder originar todas as outras raças, né? Então, o Noé não precisava levar todas as raças, ele levava só o tipo básico. Aquele animal que tinha a carga genética que mais tarde ia produzir a diversidade de animais que nós temos hoje. Assim como do primeiro homem surgiu o negro, Exatamente. o amarelo, o índio, Exatamente. o branco, Porque etc. Adão e Eva tinham toda a carga genética, né, para poder originar todas as raças, entendeu? Assim também, os animais são assim também. Tem um animal que é o tipo básico, que tem a carga genética para poder... E como é que o Noé fez isso, né? Não, Deus é que fez. Deus enviou para ele, porque os animais, Noé não precisou ir procurar animal, ele não precisou ficar atrás de animal. Ele simplesmente abriu a arca, que a Sagrada Escritura diz assim: Deus, enviarei até você, né, os animais. Então Deus, os animais tipo básico, que tinha a carga genética necessária para depois garantir a diversidade que nós temos hoje no planeta, esses é que entraram na arca. Então não precisava entrar toda essa bicharada, né? Entrava só o tipo básico. Então nós temos aqui o limite, né? O limite para os tipos básicos. Mesmo com o registro fóssil, hein? Nós temos aqui um total de 1.000 tipos básicos, né? Então aqui fecha direitinho, né? Então aqui, ao invés de levar essa quantidade toda, leva só o tipo básico, vai dar um total de 1.000 tipo básico, né? Então agora vamos ver agora isso aqui, né? Tipo básico, agora sim, né? 2 de cada espécie. 2 de cada espécie aqui, então a gente multiplica isso aqui por 2, vai dar um total de 2.000 animais, né? 2.000 animais. Então nós temos aí, desses 1.000 tipo básico, esses 1.000 aqui, né, nós vamos ter, vou botar um quadrado aqui para separar melhor. Nós vamos ter anfíbios, mais ou menos 6.200 espécies. De répteis, mais ou menos 8.240 espécies. Mamíferos, mais ou menos 5.420, e de aves, mais ou menos 9.960 espécies. Né? A gente vai multiplicando, somando isso aí tudo. E agora vamos fazer a distinção do que Deus queria na arca. Né? Deus queria 7 pares de animais limpos. Você saber o que é animal limpo, animal puro, lê lá o livro Levítico, que ele vai dar, né, a descrição dos animais puros e dos animais
imundos, né? Os animais limpos e os imundos. Os imundos a gente não pode comer, né? E aqui um par Esse veio cachorro é bem imundo. é animal que não pode comer, não. No caso aí, professor, o senhor repetiu a tabela anterior ali. Aqui. O senhor já tinha dado então um Eu número, tinha dado o número aqui. um número duplo, né? Então, aqui é o número total, né? E lá. Aqui a gente reduzindo isso para o tipo básico, nós vamos ter 1000. Ah, tá. Né? Eu vou reduzir para 1000 aqui. Esse 1000 a gente multiplicou por 2, então vamos ter aqui 2000 animais. Agora nós vamos saber a quantidade pelo número de pares que Deus pediu. Certo? Certo. Então aqui nós temos 7 pares dos limpos, um par, né, dos imundos. E 7 pares das aves. Então as aves eram 7 pares de cada. Por isso que Noé soltou lá a pomba, né? Aí diz assim, Noé soltou a pomba não voltou, acabou os pombos da face da terra, né? Porque só sobrou um, como é que vai? Não, eram 7 pares. Então mandou uma, mas sobrou mais aqui. Então nós vamos ter aí, mais ou menos, né? Exatamente uns 20.000. Uns 20.000 animais dentro da arca. É perfeitamente possível. Nós vimos que na arca caberia 120.000 ovelhas. Então aqui 120.000. Isso é suficiente para assegurar toda a diversidade que nós temos no planeta hoje. Porque um dos problemas que se fala da Arca de Noé é como é que vai levar todos os bichos, a quantidade de bichos que nós temos hoje no mundo, né? Mas por essa quantidade aqui, levando os tipos básicos, né, por aí dava para produzir toda a diversidade que nós temos hoje. Então perfeitamente possível esse trabalho de Noé. Fora que a própria arca, com esse espaço que sobraria, tinha que ter as provisões alimentares para ele. Então, esse daí é outro problema, né? A questão alimentar. Então, nós já vimos que a arca tinha lugar para 120.000, ele está levando 20.000, né? Vai sobrar muito espaço na arca. Então, na arca tinha cozinha, né? Tinha um local onde eles se reuniam para fazer as refeições. Eles vão ficar, lembra que eles vão ficar ali um ano, um pouquinho mais de um ano, né? E tinha um lugar onde eles guardavam o estoque de alimento e tal, né? Agora, uma coisa importantíssima com relação à manutenção e alimentação na arca é pensar no seguinte, né? A Sagrada Escritura diz que essa embarcação aqui, ela ficou debaixo da água 2 andares. Só o andar de cima é que ficou na superfície. Os animais maiores, né? Esses carnívoros e tal, eles ficaram no andar de baixo. Então você imagina a situação. Pouca luminosidade e bastante frio. Imagina aqui 2 andares submersos, imagina o frio que fazia aqui. O que acontece com esses animais quando tem pouca luz e muito frio? Eles vão dormir, hibernação. Então eles passaram praticamente esse tempo todo dormindo, né? Eles dormiram. Então, né, a temperatura baixa e eles vão se alimentar muito pouco, né? E consequentemente eles vão fazer pouca sujeira e o desenvolvimento deles também vai ser mais lento, né? Por causa da hibernação, né? Processo de torpor, sono profundo, metabolismo alterado, diminuição de batimento cardíaco, pouca alimentação, pouco resíduo biológico, processo lento de desenvolvimento, né? Então é processo de hibernação. Esses animais aqui do piso inferior vão dormir o tempo todo, né? Então é mais um problema que Perfeitamente sanado. perfeitamente sanado, né? Mas o metabolismo, bem, aí vem uma questão, né? Se for filhote, o metabolismo do filhote é mais acelerado, né? Se Então, for filhote, a idade tem que ter sido proporcional para que tenha alguns, havido a gente pode adaptação. supor que alguns eram filhotes, outros, né, nem precisaria, né? Mas em ambos os casos a situação seria, né, seria solucionável, né? Não seria uma coisa absurda, né? Esses animais e entrar em estado de torpor e dormir. Digamos que tenha entrado já na idade de hibernação, mas uma idade bem tenra ainda, né? Não são Eu não sei grandes. quanto tempo que um animal, por exemplo, um urso, né? A partir de quanto tempo de vida que ele entra em... Começa a hibernar, né?
Mas aqui certamente esses animais estariam todos aqui submersos, né? Na parte inferior da arca, né? Muito frio, né? E aí ficaram dormindo, né? Aí você resolve um pouco o problema da alimentação. E outra coisa também com relação aos animais carnívoros, né? Os animais carnívoros, os evolucionistas dizem isso, né? Como se fosse todos 100% carnívoro. Mas não existe sobre a face da Terra um animal que seja 100% carnívoro. Todo animal ele tem um momento que ele vai... A gente vê, por exemplo, o gato, né? O gato, quando ele está passando mal, ele vai lá para o mato comer uma folhinha de mato, para poder dar um reequilíbrio no organismo dele, né? Mas não é 100% carnívoro, ele tem um momentozinho que ele vai comer uma folhinha, uma coisa ou outra, né? Uma casca de árvore e tal. Então já tem animais assim com presa grande, né? Tigre, por exemplo, que se alimenta de casca de árvore. Ele usa o dente para rasgar a árvore. Né? Então não é só para comer carne que existe aquele dentão dele, né? Então não existe um animal que é 100% carnívoro. Tem momentos que eles podem comer também, né? Uma casca de árvore, alguma coisa assim. Talvez aqui também, nesse processo de alimentação, isso é um fator, né, facilitador para alimentar esses bichos todos, né? Outra questão que eles falam, questão dos peixes, então, né? Os peixes, a água doce e a água salgada. Como é que ficou isso daí, né? Inundou tudo, né? Misturou tudo, água doce e água salgada. Não, na verdade, né, são sistemas heterogêneos, né? Então eles podem conviver perfeitamente bem sem se misturar. Você pega lá o rio Solimões, né? E ele fica ali misturado com outro rio e você vê a diferença de um para o outro claramente, né? Eles não se misturam, eles não se, né? O rio Amazonas também, no Atlântico, ele vai não sei quantos quilômetros, né? Ele avança e ele não se mistura com água salgada. Como aquela pororoca. Eles ficam ali, né? Um sistema heterogêneo. Pois não. Por coincidência, essa semana eu vi um vídeo a respeito de rios de água doce dentro do mar. É bem interessante, existe isso e já foi observado em algumas partes do mundo. Rios correndo, a água por algum motivo não se mistura e tem vida de água doce embaixo do mar. O rio tá São correndo, sistemas diferentes, né? Em cima tem a água salgada, que é mais leve, né? Você vê A água doce, que é mais pesada, fica correndo embaixo e a vida fica separada. Peixe e vida de água doce embaixo e peixe e vida de água salgada em cima. Você vê, por exemplo, um exemplo grande de sistema heterogêneo é aquele planeta que é todo de gás, é o maior que tem. Como é que é o nome dele? Não sei se é Plutão ou... De gás? Todo Acho que é Saturno, será? Não, Saturno tem um anel, é aquele que é o maior de todos, que é só de gás. Aí você vê na superfície dele, né, as fotos assim, né, são vários tipos de gases diferentes e eles não se misturam. Né? Eles passam ali um do lado do outro assim, mas não se misturam. E a água doce e a água salgada também é assim. E tem peixes... Identidades diferentes. Né? Exatamente. E tem peixes que conseguem viver, né, nesse limite aí, tanto na água doce quanto na água salgada. Esses peixes do Rio Amazonas, o Rio Amazonas avança por alguns quilômetros para o Atlântico, tem peixes que conseguem viver tanto na parte salgada quanto na parte de água doce. Entendeu? Então também não seria problema nenhum. Né? E a questão dos insetos também, porque os insetos eles podem viver só em ambiente aquático também. Eles não precisam necessariamente de terra. Eles conseguem sobreviver em ambiente aquático também. Então aí a preservação de todos os animais, né? E que explica toda essa diversidade a partir daí. Né? Então é interessante a gente saber essas coisas e usar isso, né, para os nossos alunos, explicar isso. Ao invés de ficar fazendo aquele desenhozinho da Arca de Noé, né, que os professores fazem para os alunos, né, como se fosse ali uma lenda, como se fosse uma lenda igual a dos outros povos, né? Aí faz aquele desenhozinho da Arca de Noé, vamos fazer a festa aqui, como se fosse uma coisa folclórica, entendeu? Mais ou menos assim que os professores ensinam para os alunos quando falam de Arca de Noé, como se fosse um folclore, né? Cada povo tem seu folclore e tal. A gente tem que tratar essa questão da Arca de Noé com um critério, né, rigoroso científico. E a gente consegue explicar isso para os alunos, né? Essa questão da estrutura da arca, como é que funcionou a coisa toda, né? E por isso a gente pode também, né, fazer esse trabalho com os alunos, mostrando para eles essa união das várias, né, ciências, né?
a questão da arquitetura, né, do planejamento da arca, né, se eles tinham capacidade para construir, tinham. Eles ficaram 120 anos fazendo a arca e demoraram tanto tempo assim, porque era só Noé e os filhos dele fazendo, né. Se tivesse toda uma equipe ali trabalhando ali, poderia ter feito mais rápido, né. Mas Deus quis que fosse 120 anos o prazo de construção da arca. Por que Deus quis isso? Porque Deus quis a conversão dos homens. Deus estendeu o máximo que pôde para que houvesse, né, uma conversão da humanidade. E eles tinham toda, né, a tecnologia para construir uma coisa dessa, né. Então a gente fica imaginando, né, o que era isso, né, o que era essa arca, né. Para vocês terem uma noção, foi a maior embarcação construída, só foi superada, né, no século XX. Nunca se fez um barco tão grande como esse, né, a Arca de Noé. Então você vê o tamanho do projeto que foi, né. E mesmo no século XX, né, você tem muitos acidentes ainda, muitos erros, né. Pois é. E outra coisa também, você pode pensar como é que uma coisa dessa aqui ia flutuar. Não né? era um peso. Como é que uma coisa dessa aqui ia conseguir flutuar? E fizeram lá um modelo dela, né, numa escala menor, né, e fizeram o teste lá numa piscina lá e tal, com água agitada, não afunda. Não, por incrível que pareça, esse tipo de formato com essa dimensão, né, É o formato mesmo de uma caixa? É como que se fosse a gente uma... vê assim, coisa meio arredondadinha. Era como se fosse uma caixa, era bem, né, A gente vê assim, né? Tem que ser arredondadinha como um barco. Exatamente. Mas provavelmente ela era assim. Caixão. Agora a gente não sabe caixão como onde que tá era o o acabamento dela, entendeu? Ah, Mas o que eles fizeram foi uma reprodução disso assim, De qualquer um forma, retângulo assim comprido, né? não era um barco que tinha uma direção certa, já que o mundo todo Não, ficava à deriva. Ele ficava à deriva. Ficava à Então, deriva. objetivo O negócio dele era navegar, era flutuar. O objetivo dele era flutuar, não era um barco Sem de norte, navegação. né? Sem direção. Ele ia ficar até as águas tinha baixarem. vela, não tinha nada. Não tinha nada. O negócio era ficar ali e ele não podia era afundar. Então, né, o projeto foi feito para que a coisa não afundasse. E não afundasse, foi todo feito um cálculo estrutural, porque você não ia ficar ali, né, na superfície de águas tranquilas. As águas iam estar muito agitadas. Por isso que é novo que vai voltar agora, né, professor? Que as águas também estão bem agitadas. E é por isso que Tá tudo a Arca de Noé, ela é uma figura da Igreja Católica, né? Porque a barca de São Pedro, né? Por isso que Nosso Senhor escolhe São Pedro, né? São Pedro era o dono do barco, saía para pescar, né? Então, assim, figura. A Arca de Noé é a Igreja Católica, fora da qual não há salvação, né? Só se salvaram os que estavam na arca, só se salvam os que estão na igreja. O mar é figura do mundo. O mar é figura do mundo porque o mundo é agitado, né? O mundo ele não dá estabilidade. O mundo é como o mar que fica sempre, né? E a função da arca, né, é buscar a conversão e a salvação. A arca estava aberta para todos, entendeu? Uma visão errada que se tem da Igreja Católica, que eu já vi professor de história falando e já vi livros, né, didáticos falando, né, é que a Igreja Católica ela era excludente. Então é como se fosse, né, uma imagem de um barco que quem não é católico joga no mar para morrer. Só vai ficar aqui quem é católico, né? Por isso que tinha Inquisição, quem não aceita a doutrina católica vai morrer na fogueira, tal. Essa é a imagem que tem. Na verdade não é nada disso. É um barco, mas é um barco que está buscando salvar os que estão se afogando no mar, né? Acontece que nem todos querem a salvação, né? A salvação está se oferecendo para todos, mas muita gente não quer. Muita gente prefere ficar no mar, né? Se afogando. Não é a igreja que está jogando as pessoas para fora do barco. A igreja está tentando trazer os que estão fora para o barco. Os que não querem entrar, né? Então a igreja ela a Arca de Noé é a figura da Igreja Católica. E nós vamos ver, né, que por causa disso, né, vai vir depois um outro castigo de Deus que vai ser a Torre de Babel. A Torre de Babel é um outro castigo, justamente porque, né, a Arca de Noé ela é figura da Igreja Católica, mas é uma arca de salvação que é Deus que oferece para o homem,
né? Foi Deus que mandou Noé construir a arca. Noé não construiu a arca da sua própria cabeça, né? Nós vamos ver que nos mitos todos aqui falam sempre isso, né? Não foi o homem que simplesmente resolveu fazer uma arca e vou salvar a minha vida, né? Pelos meus próprios recursos, pelos meus próprios meios. Mas Deus é que ofereceu a salvação para o homem. É por isso que a Torre de Babel é um castigo de Deus também, porque o homem quer construir pelos seus próprios meios, né, uma torre para ele se salvar, né? Então não foi Deus que mandou construir a torre, né? Os homens quiseram fazer uma torre porque eles pensavam no dilúvio. Eles tinham na cabeça ainda, né, muito forte ainda, essa história do dilúvio. Então eles pensavam que podia acontecer de novo, então eles resolveram construir aquela torre. Se acontecer o dilúvio de novo, a gente vai ficar num lugar bem alto para se abrigar, né? Então é o homem que está buscando a sua própria salvação, né? A Torre de Babel, ela é um símbolo disso, né? É uma figura disso, do homem que não aceita a salvação que Deus oferece. Ele quer ele mesmo. Ele fala, eu mesmo, né, posso me salvar, não preciso de Deus, né? Assim o mundo moderno também é. O mundo moderno não quer a salvação que nosso Senhor Jesus Cristo deu, o seu sangue, né? E o mundo moderno quer salvar por si mesmo. Entendeu? Então esse aí, né, o antropocentrismo é o humanismo, né, moderno. Pois não. Mas a Torre de Babel também tem essa narrativa de que os homens queriam construir uma coisa alta, prevendo uma inundação de novo? Exatamente. Eles tinham na mente, né, a ideia do dilúvio. O que a gente mais sabe é que a torre foi feita com a soberba de querer alcançar o céu. Chegar mais perto Então, de Deus, é isso exato. também sempre Então, mas tudo isso, né, é uma linguagem simbólica para dizer exatamente isso, né? Que é, por que o homem quer construir uma torre, né? Essa outra explicação, você vê como é que ela vai se encaixar direitinho. Por quê? Porque é uma pretensão do homem se igualar a Deus, né? Como é que o homem quer se igualar a Deus? Quando o homem quer se fazer salvador de si mesmo. Ele não precisa de Deus, né? A minha natureza basta, é o naturalismo, né? Eu não preciso do auxílio divino, eu não preciso da graça divina. Eu por mim mesmo posso, entendeu? Então ela representa essa soberba do homem de querer ser igual a Deus, né? E representa essa ideia de que o homem não precisa de Deus, né? A salvação vem do próprio homem. Então todas as ideologias modernas, elas passam por isso daí. É por isso que o símbolo lá, né, se eu não me engano, lá, acho que está em Estrasburgo, né, da União Europeia, é uma construção igual à Torre de Babel. Ela parece estar inacabada, né? Não sei se vocês já viram essa imagem. Não. Depois procurem lá, é um prédio meio arredondado assim, né? E ele tem um aspecto da Torre de Babel, porque a gente não sabe como era a Torre de Babel, né? A gente imagina que a Torre de Babel era algo como um zigurate. O zigurate é aquelas construções que os mesopotâmicos faziam. Eram os templos que eles faziam, né? Depois a gente vai falar da Mesopotâmia, vai mostrar algumas imagens do zigurate. Mas a Torre de Babel era muito maior. Então tem uma representação artística, não me lembro agora o nome do artista que pintou num quadro da Torre de Babel. E esse prédio da União Europeia, ele é baseado nessa representação artística da Torre de Babel. Você compara um com o outro, né? É mais ou menos a ideia do que se chama hoje, né, de nova ordem mundial e tal, né? E não passa disso, desse anseio da humanidade de se libertar de Deus. Daí que você vê essa influência satânica disso aí. Sim. Porque eles querem macaquear de novo, né? Tudo aquilo que já se passou. Desafiar Deus, no Antigo né? Testamento. Desafiar Deus, né? Então toda essa questão do castigo, né? Eles não aceitam, né? Então eles desafiam Deus. E até onde que Deus vai, né, castigar a humanidade. Fala sempre em superação tecnológica. Tá? A gente sempre tem que superar os nossos antepassados, fazendo coisas tecnológicas mais avançadas, mas na verdade não é esse o fundamento da coisa. É um desafio mesmo. É desafio a A Deus. grandeza de Deus. Mostrar que o homem tem capacidade de fazer coisas muito maiores pelas suas próprias mãos daquilo que Deus... Nós estamos vendo hoje na construção da Torre de Babel. Eles estão construindo a Torre de Babel, né? Mas no sentido mais geral, né? A gente Que é esse sabe, mundo globalizado. a gente sabe em história que existia uma certa proibição tácita, em alguns lugares até pública, de que na Europa se construíssem prédios maiores do que as igrejas, né? Quando há a virada do Renascimento, aí começam a surgir os prédios que se sobrepõem às igrejas.
E é justamente a época que coincide com a decaída da fé pública, né? Exatamente. Quanto mais as pessoas se distanciam da fé católica, Interessante, né? mais elas se assoberbam e querem ultrapassar a igreja. Por isso que é o antropocentrismo, né? É colocar o homem, né? O homem acima de Deus. Levar o homem, né? A gente vai ver isso nos castelos lá dos reis absolutistas e vai sempre, né, num movimento crescente até chegar nos arranha-céus. Aí eles falam da Torre Eiffel, né? Aquela coisa horrorosa, né? Convenhamos, né? Uma coisa bem feia a Torre Eiffel, né? Toda aquela estrutura de metal e tal. Na época ninguém gostava daquilo. Hoje virou símbolo de Paris, né? Mas na época todo mundo achava uma coisa horrorosa. Aquele negócio todo de metal ali e tal. Fora soberba, porque o engenheiro que construiu, ele fez, pouca gente sabe disso, mas ele fez uma casinha para ele lá em cima, lá na ponta da torre, para ele ficar lá. Aí daí você tira a conclusão, né? O que esse cara queria? É o rei do mundo, né? É o rei do mundo. Foi a obra que superou a Grande Pirâmide. Até então a Grande Pirâmide era maior. Era maior, assim, de altura, né? Uns 300 Professor, metros. mas é interessante quando o senhor fala, né, que a arca estava aberta, né? E agora também, né, quando Enoque voltar, é de novo para fazer com que entre na barca de Pedro, né? Que até os judeus ele vai trazer para a arca de Pedro, né? Então, o Senhor quer a salvação de todos. Exatamente. Então ele já deu essa oportunidade que aí Deus é e vai paciente. dar a oportunidade agora com a volta de Enoque. Deus é e Elias, paciente, né? Deus só não puniu a humanidade ainda porque Deus é paciente.